Chegou a hora da gente construir o nosso modelo do zero. Eu não sei quanto tempo essa aula vai durar, mas que você vai sair daqui com o modelo of respect, você vai. Bom, então a primeira fase de construção de modelo, como você ainda não é um concept artist, você não tem um artista de conceito, você precisa buscar inspiração. Então para essa fase de inspiration, o que eu mais utilizo é o Pinterest. Lá você encontra referências e artes de muitos artistas, com uma variedade de elementos que você pode se inspirar. Não copia, que nem aquela frase, nada se cria, tudo é inspiração. Tô sabendo, vai. Então vamos lá. Depois que você tem suas inspirações, nós vamos para a fase de planning, que é o planejamento do nosso projeto. Eu vou usar aqui o Photoshop com uma tablet, mas você pode usar um papel e uma caneta mesmo. Isso aqui pode ser bem simples mesmo, tá? Então nós vamos começar com um plano, que é onde a nossa casinha vai estar. No meio vai ter a nossa casinha aqui. Tá? Aqui vai ter diversas cercas. Essa casinha vai ter um telhadinho assim, com umas calhas. Aqui vai ter uma janelinha, aqui vai ter uma porta, uma maçaneta. Essa casinha vai ter diversos tijolinhos soltos assim. Ela vai ter uma madeirinha aqui na lateral, nas laterais. Aqui vai ter algumas pedrinhas. Toda essa área aqui vai ser grama, tá? Aqui vai ter duas moitas. E aqui duas moitas. E aqui vai ter uma chaminé na nossa casinha. Olha aqui, planejamento maravilhoso. Tamanho. Bom, então aqui no Blender eu sempre começo apertando o numpad 1 para ver a frente do objeto, tá? Vamos deletar esse cubo aqui. Vamos criar um plano. Vou crescer esse plano, tá? Eu vou adicionar um modificador nele chamado Solidify. O que esse modificador faz? Ele adiciona uma espessura nesse plano aqui. Se você apertar Tab, você continua vendo que ele é um plano, tá? Mas ele, de uma forma fictícia, ele cria uma espessura para esse cara aqui. A não ser que você aplique o modificador, tá? Então vou sair aqui, ó, modo do objeto. Vou vir aqui, Apply. Agora ele não é um plano, e sim uma mesh que ele construiu com aquela espessura, tá? Ele tem faces aqui e tudo mais. Eu vou deixar como plano, porque eu não quero aplicar isso, tá? Deixando como plano, você manuseia muito mais fácil. Beleza, vou diminuir um pouco esse thickness aqui. Eu sempre pego a câmera aqui de referência para ver o tamanho dela e o tamanho do plano aqui, tá? Tá, eu vou diminuir um pouco. Agora, vou também adicionar um modificador de bevel aqui. Aqui nem o Ctrl B que eu ensinei, mas aqui é de forma de modificador. Você consegue alterar aqui muito mais fáceis as propriedades desse bevel, tá? Então, quanto mais você reduz aqui, vou adicionar mais segmentos. Vou diminuir um amount aqui para 0.05. Ainda é muito, 0.001. 2, vai. Beleza, perfeito. Agora, vou apertar vírgula para centralizar o objeto de novo. Shift A, vou adicionar um cubo para nossa casa, tá? GZ, vou crescer aqui. Aqui em cima eu vou diminuir um pouco, GZ para mover para baixo. Não gostei muito, vou crescer. Beleza, agora vamos crescer o tamanho dela para ela ficar num jardim inteiro aqui. Beleza, aqui cabe uma janela, aqui cabe uma porta, aqui cabe uma janelinha. Vou apertar Tab, vou dividir esse carinha no meio, Enter, tá? GZ nessa vértice aqui, nessa aresta, desculpa. Nós temos o formato, achei um pouco alto, vou diminuir um pouco. Beleza. Vou aumentar o tamanho dela no X um pouquinho, tô achando ela muito estreita. E um pouquinho o tamanho dela no Y também. Beleza, perfeito, temos aqui a base da casa, tá? Vou começar fazendo o telhado, então aqui agora eu vou adicionar um plano. Um cubo, GZ, vou mover aqui para cima, SY para escalonar aqui nesse eixo, vou diminuir um pouco aqui, SY de novo. Tá, isso aqui vai ser como se fosse o topo do nosso telhado. Ainda está muito grosso, SY, beleza. Vou dar um Tab, Ctrl R aqui, ó, para fazer uma espécie de vinco assim, ó, tá vendo? Beleza, vou diminuir um pouco esse cara aqui pra baixo. Vou crescer ele um pouco. Eu quero que uma outra calha saia daqui, ó. Beleza, agora com o topo desse telhado eu vou colocar o cursor nele. Cursor to select. Agora eu vou criar um novo plano. GY, para trazer pra cá. Vou rodar esse cara no eixo X em 90 graus. Então RX 90. S. Vou mover pra cá. Vou ver a visão frontal. Vou mover pra cá. Vou deixar um pouco no ângulo aqui, ó. Não, na verdade eu vou crescer um pouco ele aqui, ó, no eixo X. Tá?
Vou deixar no ângulo do nosso telhado aqui, mais ou menos, ó. Pra cima, R. Mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Vou redimensionar ele, jogar aqui pra baixo. Ele tem que entrar nesse carinha aqui de cima e passar um pouco aqui da borda. Então, eu vou apertar Tab, vou vir aqui na aresta. Eu quero jogar ele mais pra cá, ó, de uma forma certa. Mas se eu apertar GZ ou GX, ele não vai seguir a forma do objeto. Para isso, eu preciso mexer nos eixos do objeto e não do nosso mundo. Se nós virmos aqui no global e trocar para local, agora a gente está trabalhando com a rotação do objeto, com os eixos do objeto e não desse aqui que é o global, tá? Então aqui agora, o GZ vai mover nessa direção do objeto, o GY nessa direção do objeto e o GX na direção que a gente quer, tá? Então o GX, ó. Vou trazer ele um pouco para baixo, para continuar a forma do objeto aqui. Vou mudar o eixo de novo pro global, tá? Agora eu vou adicionar um modificador nesse plano, que é o Solidify também, né? Então vou aumentar ele um pouco aqui, ó. E aí, com isso a gente não precisa ficar trabalhando com cubo e diversas vértices aí extras, tá? Vou selecionar essa aresta aqui da ponta, dar um Extrude no eixo Y e vir trazendo esse carinha pra cá. Deu um bug aqui no Solidify, tá vendo que ele deixou aqui muito mais do que eu queria que ficasse um pouco mais como esse carinha aqui, tá? E isso é porque a gente não flegou essa opção aqui, Even Thickness, tá? Agora eu vou diminuir um pouco aqui. O modificador ainda não tá entendendo, pode ver que isso aqui tá muito mais fino, isso aqui muito mais grosso. Isso é porque algumas vezes, como a gente redimensionou esse objeto, ele tá fazendo algum cálculo errado com as dimensões dele. E para corrigir isso, nós precisamos aplicar essas transformações. Então, Ctrl A, você entra nesse menu de Apply e você pode aplicar essas configurações de localidade, de rotação, de escala ou todas as transformações. Nesse caso, eu vou colocar todas as transformações para a gente não ter erro, tá? Então, quando eu dou um All Transforms aqui, ele já corrige. Pode ver que a origem do objeto veio aqui para o centro do mundo, que ele fez um cálculo para corrigir essas dimensões. Então, toda vez que você estiver tendo algum bug desse tipo, com algum modificador que não está funcionando, tenta aplicar também todas as transformações desse objeto. Tá? Agora com o Even Thickness flegado também, tá? Porque senão ele ainda ocorre algumas, tá vendo? Ó, que aqui tá muito mais fino do que essa ponta. Então deixa o Even Thickness flegado, tá? Então vou entrar no modo Tab de novo, vou continuar aqui no GY para trazer um pouco para frente. E agora vou dar um Extrude. Eu quero que venha certinho aqui para cima, ó. Vou deletar o Extrude que eu fiz. A tecla 1, Ctrl 1 para ver as costas, né? Shift Z. E agora a gente consegue ver o carinha lá da frente também. Então vamos apertar o Extrude e vamos trazer aqui, ó, deixar igualzinho o carinha da frente, tá? Beleza, agora nós temos aqui a nossa calha. Eu vou reduzir esse modificador de Solidify, vou aplicar o modificador de Bevel também, que nem a gente fez ali com o plano de baixo. Aqui a gente colocou 0.001, se eu não me engano. Já ficou bom. Vou aumentar o número de segmentos aqui um pouco, para 2. Mas acho que ficou muito fino ainda. Vou aumentar para 0.05. Agora ficou melhor. Bom, agora para aplicar isso para o outro lado, você pode duplicar aqui e aplicar uma rotação no eixo Z, né? E jogar por outro lado certinho. Ou você pode fazer de uma forma muito melhor, que é aplicando o Mirror. O modificador Mirror, como eu ensinei na aula de luz ou de pintura, não lembro. Ele espelha o objeto para o outro eixo baseado na origem dele. Como a origem dele aqui está no centro do mundo, já funcionou, tá? Mas se o seu mirror não estiver funcionando, a gente precisa mostrar um objeto para qual ele vai se basear. Então, por exemplo, se a gente está fazendo esse telhado em cima da nossa casinha, eu posso colocar no Mirror Object e selecionar a nossa casa, que ele vai pegar a origem dessa casa como exemplo para fazer esse mirror, tá? É só no eixo X aqui, esse mirror que a gente quer. Tá? Se eu colocar no Z, por exemplo, ele vai fazer o mirror para baixo também, mas não é o nosso caso. Perfeito, eu vou fazer um telhado para essa casa agora. Para isso eu vou criar um novo plano. Vou trazer ele aqui, Shift Z, alinhado com o telhado novamente. Então, R. S agora para escalonar. Tá? Esse carinha, ele tem que vir até a nossa calha aqui e até essa ponta de cima. Então, S, vou redimensionar novamente. Perfeito. Agora eu vou dar um SY para fazer diversas telhas dessa forma, tá? GZ. Eu vou adicionar um modificador de Solidify para dar também uma espessura para esse carinha, Even Thickness. Tá? Não vai ficar visível, mas é bom a gente já deixar caso tenha algum efeito na iluminação. Beleza, agora para modificar essa telha, duplicar ela para preencher todo o telhado, eu poderia vir com Alt D aqui ou Shift D.
ir no eixo Y e ir duplicando aqui até preencher todo o telhado. Porém, vamos fazer da forma mais correta e mais rápida para você aprender e já replicar nos próximos projetos. Então vou deletar esses dois carinhas que eu dupliquei. Nesse carinha aqui, vou recolher esse modificador para ficar mais fácil para visualizar. Nós podemos adicionar um cara chamado Array, tá? O que esse Array faz? Ele duplica esse objeto e cria novas instâncias dele. No caso, está duplicando aqui para baixo, tá? Porque o fator X está em 1, eu vou adicionar mais segmentos aqui, ó. Mas no fator X eu não quero. Eu quero no fator Y. Tá vendo? Ele vai fazendo cópias dessa nossa tábua. E esse fator Y aqui é basicamente a distância que a tábua vai estar da tábua de origem, que é essa, tá? Eu vou deixar aqui mais ou menos no espaço que eu quero que elas fiquem entre elas, ó. Então, 1.1 não é nada, né? Ele fica colado nela. 1.05 aqui. Eu acho que já fica bom. Já dá pra diferenciar, tá? Já ficou legal. Só que aqui tem muita quantidade aqui pra frente. Eu vou diminuir, ó, de 16 para mais ou menos... Ó, 6 ficou bom. Porém, ele não completou aqui. Para preencher esse restinho que falta, ou você aumenta a distância entre elas, tá? Que aí vai ficar esse espação. Ou você aumenta o tamanho dessa primeira no eixo Y. Todas vão aumentar de tamanho consequentemente, tá? Beleza, agora que nós temos esse cara aqui, ó, pode ver que se eu apertar Tab, eu só vou editar o primeiro, tá? E ele vai editar todos os outros. E se você aplicar esse modificador, aí sim você vai ter todas as meshes aqui e todas as faces para alterar. Eu não quero aplicar esse modificador, vou dar uns Ctrl Zs aqui. Agora eu também vou adicionar o modificador Mirror para que ele se espelhe do outro lado, tá? Então, Add Modifier, Mirror. Pode ver que dessa vez, como a origem tá nele, ele não tá entendendo o Mirror que a gente quer fazer. Por isso a gente precisa vir aqui no Mirror Object e selecionar a nossa casinha. Agora ele duplica pro outro lado certinho, tá? Vou apertar o 1 aqui só pra gente lembrar onde é a frente da nossa casa. Perfeito, o telhado tá pronto. Beleza, agora vamos fazer a porta dessa casa aqui. Vou apertar Tab na casinha aqui, selecionar essa aresta aqui. Colocar o cursor nela, Tab, e agora eu vou adicionar um objeto aqui que é um cubo, tá? Para fazer a nossa porta. O que eu quero fazer com esse cubo? Eu quero diminuir ele no eixo Y, para fazer a espessura da nossa porta aqui, GY para mover um pouco para frente, SX para diminuir nesse tamanho, GZ para mover para baixo, acho que aumentar um pouco o tamanho dessa porta aqui também, no eixo Z, acho que ficou muito grande, vou diminuir um pouco, GZ para baixo. Beleza. Acho que tá bom o tamanho dessa porta porque ele vai casar com a janela aqui do nosso lado, tá? Agora eu vou deletar os planos desse cubo, né? Da frente, Delete, Faces. E o de trás também. Ele não tá selecionado porque ele tá dentro da porta, mas se a gente apertar Shift Z você vai ver que ele tá selecionado, tá? Deletar, Faces. Agora a gente só tem o contorno aqui desse cubo, que é o que a gente quer. E agora eu vou adicionar o modificador, o Mirror novamente, tá? Ou Mirror não, desculpa. Vou adicionar o Solidify. Jogar um thickness para dentro. Lembra do problema? Ó, aqui tá mais fino, aqui tá mais grosso, a gente coloca o Even Thickness. Ainda continua o problema, por isso eu vou aplicar aqui as transformações, Ctrl A, Apply All Transforms. Beleza, agora a gente corrigiu. Eu vou diminuir um pouco aqui. Beleza, eu vou adicionar um Bevel aqui também nesse cara. Pra ficar com um aspecto bonitinho. Perfeito. Bom, como eu não quero que ela tenha essa parte de baixo aqui, eu vou dar um GZ. Mover para baixo. Tá? Agora, vamos mover o cursor para esse objeto. Tá vendo que a origem dele tá aqui? Eu vou corrigir essa origem dele. Set Origin. Origin to Geometry. Vou mover o cursor to Select. Agora ficou no meio. Vou criar um plano agora para fazer realmente a porta, né? A gente fez as bordas dela. Vamos fazer o plano aqui agora. RX 90 graus. Vou redimensionar aqui. E agora redimensionar no eixo Z. Tá? Agora nós temos como colorir aqui a parte de dentro dessa porta. Vou também criar uma esfera aqui pra gente fazer uma maçaneta, tá? Então, G. Vou apertar vírgula pra centralizar nela. Vou dar um Shade Smooth nela pra não ficar dessa forma. GX, vamos mover pro lado. Perfeito. Perfeito, nós temos nossa porta. Eu vou fazer a janela aqui. Então, vou copiar esse carinha, Shift D. Vou ver no eixo X. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou rotacionar ele aqui também no eixo Z, 90 graus, pra ficar na lateral. Ao invés de posicionar esse cara aqui, vou selecionar esse objeto, Tab, selecionar essa face, Shift S, cursor, to Active, beleza? Aí o cursor vai para o que a gente selecionou, que é essa parede inteira. Agora eu vou selecionar esse objeto, clicar Shift Z, Selection to Cursor. Ele foi exatamente para o centro da parede, tá? Agora eu vou redimensionar esse carinha aqui, SZ. SX para SY para ficar um pouco largo aqui,
essa janela, tá? E agora, lembra que eu te falei, ó, aqui tá mais fino, aqui tá mais grosso, vamos aplicar as transformações, que aí o modificador vai entender as novas dimensões desse objeto. Quando a gente dá esse aplicar todas as transformações, a origem dele vai pro centro do mundo, vamos mover a origem para ele novamente. Perfeito, já vou aproveitar aqui e criar um plano, R, X. Se a gente mover no eixo X 90 graus, ele vai ficar errado, então o eixo que a gente quer é o Y, tá? Vou redimensionar agora aqui, jogar um pouco para frente no eixo X, porque ele estava colado com a parede, SY, vamos mover para cá. Beleza, agora a gente também tem um plano para fazer a luz da janela, tá? Beleza, agora eu vou duplicar esse plano, jogar um pouco para frente no eixo X, redimensionar aqui no eixo Y. Vou adicionar um Solidify nele para trás aqui. Beleza, agora eu vou duplicar esse cara também. R, X 90 graus para mover de lado, S, Y para mover ele nessa direção. Prefiro deixar esse aqui um pouco para trás do carinha na vertical. Perfeito, nós temos nossa janela ali também agora. Vou fazer aquela janelinha redonda que eu comentei aqui. Basicamente eu vou Tab, vou selecionar essa aresta, Shift S, Cursor to Active, ele vai vir para cá. Agora eu vou adicionar um objeto do tipo cilindro, tá? Ele vai vir assim, vou dar um R, X 90 graus, S, Y, vou diminuir ele um pouco aqui, trazer para cima, diminuir mais ainda, tá? Já tá um pouco na espessura que eu quero. Eu vou apertar Tab, deletar essa face, deletar a face de trás, ó, clicando aqui não vai aparecer, mas no modo wireframe você consegue ver. Vou colocar um modificador de Solidify nesse carinha, jogar para dentro um pouco. Vou dar um Shade Smooth. Pode ver que ele suavizou demais, então eu vou usar o Shade Auto Smooth, que eu quero que ele suavize só essa lateral aqui. Como eu não quero que ele fique cortadinho assim, ó, eu vou adicionar um modificador também chamado Subdivision Surface. Ele vai subdividir esses objetos muitas vezes e vai suavizar essa malha. Vou aumentar o número de subdivisões aqui. Porém, ele fica redondo, tá vendo? Eu não quero que ele fique totalmente redondo, eu quero que ele suavize os cantos, mas não a quina, tá? Então, para preservar essa quina, eu vou dar um Tab, Ctrl R, selecionar aqui para fazer um corte nesse eixo e deixar essa quina aqui um pouco mais densa, tá? Quanto mais polígonos você tem em uma área, mais deixa essa malha mais densa, tá? Beleza, feito isso, agora eu vou duplicar esses carinhas aqui, ó. Shift D, tá? Vou apertar Shift S, Selection to Cursor, ele vai para lá. Vou dar um R, Z, 90 graus. GZ, vou mover esses carinhas para cima. Vou diminuir esse tamanho aqui. E esse tamanho aqui também. Nós temos também que ter um plano aqui atrás para fazer a luz dessa janela, né? Então, posicionei o cursor aqui no centro, eu vou dar um Shift A, Mesh, Cylinder. Vou fazer a mesma coisa, R, X, 90 graus. Tá? Agora, dessa vez, eu vou entrar no modo Tab, vou ver lateralmente, tá? Com um pad 3, vou apertar barra para ver só esse objeto, e agora eu vou entrar no modo de wireframe, vou deletar todas essas vértices aqui de trás, tá? Porque eu quero só a parte da frente, esse planinho aqui, bacana. Vou apertar Tab novamente para ver todo o objeto, vou dar um S, escalonar ele. Vou mover a origem dele para o centro do objeto, porque ele está considerando a origem do cilindro que ele era, tá? Só que agora eu mudei, só quero esse plano. Botão direito, Set Origin to Geometry. Ele veio para cá. Agora, na visão do 3, eu vou entrar no modo wireframe, mover esse cara para cá. Opa, tem que ser um pouco certinho aqui, ó, no eixo Y. Ele veio parar aqui dentro, tá? Eu vou crescendo um pouco. E pronto, a gente já tem um plano para fazer a luz ali dentro. Vou fazer agora a chaminé aqui, ó. Vou dar um Cursor to Active para vir para cá. Ó, a origem tá na tábua, então eu vou pegar aqui ó, esse carinha. Cursor to Active. O cursor vai vir para cá, Shift A, Mesh. Vou fazer um cubo, tá? Jogar, ver a visão de cima, G, mover para cá, S, escalonei. GZ para ir para baixo. S de novo, tô achando a chaminé muito grande. Beleza, e agora a gente vai vir aqui, ó, Tab. Vou dar um Extrude aqui. Vou confirmar, redimensionar esse cara, jogar um pouco para cima. Tá vendo? E para cima. E vou fazer uma bordinha aqui. Agora eu vou E de novo, S. Vou jogar para dentro.
tem que ficar menor que a espessura daqui, ó, pra gente dar um E de novo e jogar pra dentro. Tá? A nossa chaminé tá pronta. Eu vou adicionar um modificador de bevel pra ela ficar mais bonitinha aqui. Vou diminuir essa quantidade, 001, talvez. Sim, ficou bom. Vou aproveitar que a gente já tá com ela aqui. Shift S, Cursor to Selected. E agora eu vou fazer umas esferas aqui pra simular uma fumaça saindo, tá? Então, Z. Shade Smooth. Vou deixar ela um pouco larga assim, ó. Tá vendo? Vou ver a visão de cima, vou mover ela um pouco pra cá. E agora a gente começa trabalhando, duplicando esse carinha aqui. Pra fazer as demais fumacinhas saindo, tá? Ó, vou ver pra cá assim. E já dá essa impressão de que tá saindo fumaça dessa casinha, tá bom? Só a chaminé já deu um pouco mais de vida pra essa casa. Vou fazer as laterais aqui, vou fazer as madeirinhas que eu comentei no canto aqui da casa, tá? Shift A, Mesh. E agora sim eu acho que um cubo ele vai se encaixar, tá? Vou vir a visão de cima, vou jogar aqui pro canto dessa casa, vou diminuir o tamanho dele, tá? Aqui eu vou redimensionar pro eixo Z. Pra ficar dessa forma, ele tem que bater no chão e bater no telhado. Vou jogar certinho aqui, ó, pra quina da nossa porta. Provavelmente é aqui, não sei, não tô conseguindo ver. Ó, já ficou num lugar bom. Vou redimensionar no eixo Z de novo. Ele tá saindo um pouco aqui do telhado, tá vendo? Então vou diminuir um pouco aqui. Vou descer ele. Tá? E pra ficar certinho aqui essa parte, ó, pra gente não ter problemas, vou dar um Tab, selecionar essa aresta aqui do canto. Vou dar um... Opa, essa não, essa. E vou dar um GZ aqui, ó, jogar pra cima, pra ela entrar na nossa calha aqui, ó. Beleza? Vou adicionar um bevel nela, da mesma forma. 0.05 me agradou, tá? Agora a gente precisa duplicar essa barra aqui pro resto dos cantos da casa. A gente não vai sair duplicando porque a gente já aprendeu a fazer de uma forma muito melhor, certo? Que é qual? Adicionando um modificador Mirror. Tá? Pode ver que ele deu um Mirror aqui, ó, no outro eixo, porque ele tá considerando essa Orange. Então tá um colado no outro, assim. Tá? Eu vou pegar como Mirror Object a casa. E agora automaticamente essa quina foi pro outro lado. Eu vou replicar no eixo Y. E agora, automaticamente, ela foi pra trás também. Que beleza, né, meus amigos? Ó. Que beleza! Ficou, ó, uma boa. Ó, eu acabei de reparar que ele ficou um pouquinho pra cima aqui, ó. Vou dar um GZ pra mover pra baixo, ó. Acho que aqui ele continua. Beleza. Agora deu certo. Vamos fazer agora as cercas do nosso terreno, né? Então vou clicar nesse terreno aqui. Vou dar um Shift A, Mesh. Vou adicionar um cubo. Um cubo não, vou fazer com um plano. Acho melhor. GX, vou mover pra cá. GY, vou mover pra cá. RY, 90 graus. Vou vir a visão frontal, jogar ela aqui pra baixo. A visão lateral, jogar ela um pouquinho pra cá. S, Y, vou redimensionar nesse eixo. Jogar pra cá. Tô achando ela muito grande, vou dar um RZ, mover pra baixo. GZ pra baixo. Vou cortar esse cara no meio. Pra pegar essa vértice aqui de cima e jogar pra cima um pouco, ó. Com isso, a gente vem aqui, adiciona um modificador de Solidify para adicionar espessura. Vai adicionar aqui um pouquinho, ó. E agora, um modificador de Bevel para deixar as quinas arredondadas. 0.01, vou adicionar mais um segmento. Muito, 0.02. Perfeito. Agora nós temos que replicar essa cerca pelo terreno inteiro. Como é que a gente faz isso? Com um modificador de Array, como a gente aprendeu da outra vez. Ó, o fator aqui está no fator X. Tá, mas no caso a gente vai zerar esse cara. Vou jogar no fator Y para ver se é na direção que a gente quer. É a direção que a gente quer. Vou deixar distante aqui o suficiente pra gente ver uma madeira no meio deles que eu vou colocar. Ó, mais um pouquinho. Beleza, vou aumentar a quantidade de repetições aqui. Ó, ele bateu lá no fim. Vou diminuir uma. Beleza, agora a outra cerca a gente encaixa aqui. Vou dar um Set Origin to Geometry. Agora eu vou apertar Shift A, Mesh, adicionar um plano também. Tá, esse carinha tá aqui, ó. Eu vou colocar o cursor nesse carinha aqui, Cursor to Selected. E agora o plano que tá lá, ó. Selecionei ele. Agora eu vou dar um Shift S, Selection to Cursor. Ele veio pra cá. RX, não, RY 90. Diminuir o tamanho dele. Vou redimensionar aqui, jogar um pouco pra cá. Agora eu vou dar Tab. Eu não tô conseguindo ver ele, vou dar um Shift Z. Vou pegar essa arestinha aqui do canto. E vou dar um GY pelo terreno inteiro aqui, ó. Tá, ele veio até vamos até o final dessa cerca aqui, ó.
Shift S. Agora a gente tem um plano lá, ó. Vou adicionar um Solidify nele para dar espessura de novo. Beleza, um Bevel também. Agora no Bevel dele aqui eu vou ajustar. Ó, assim já me agrada um pouco. Beleza, nós temos a cerca agora, tá? Beleza, agora para replicar para os 4 cantos do terreno, vamos usar um modificador Mirror também. Então, Add Modifier, Mirror. Ó, ele foi no próprio eixo aqui. Eu vou fechar esse carinha, fechar o Array. Ó, o Mirror aqui, vou pegar o plano como exemplo, ó, e ele já foi lá pro outro lado. Tá, vamos fazer a mesma coisa com essa barrinha aqui, ó. Add Modifier, Mirror. E vamos pegar o plano como exemplo. Ele já foi lá pro outro lado também. Agora, para colocar na parte de trás, nós vamos ter mesmo que duplicar esse cara. Tá? Alt D. Vou dar um RZ90 para virar 90 graus. Vou dar um GY para mover para trás. A gente tira o mirror dele porque ele tá bugadinho aqui, ó. Não vai precisar do mirror agora. Ó, tanto nesse quanto nesse. Tá? Vamos pegar os dois aqui agora, ó. Jogar um pouco para cá. E perfeito, temos as cercas do nosso terreno. Vou adicionar 2 moitas aqui. Como é que eu vou fazer isso? Shift A, Mesh. Vou adicionar uma UV Sphere. Aqui, GZ. Shade Smooth. Vou cortar metade dos polígonos dela para baixo aqui, ó. Então, selecionar todas essas vértices aqui, ó. Delete. Vértices. Tá, eu quero só a parte de cima aqui dela. Eu vou fechar essa parte de baixo por segurança. Vou clicar nessa vértice aqui, segurar a Alt, clicar nessa, ele vai selecionar toda a circunferência. Vou dar um Extrude para dentro, tá? Quando chegar aqui, ó, deixar eles bem próximos. Ó, vou apertar a vírgula. Vou apertar a tecla M, Merge, at Center. E ele fez um colapse desses carinhas, tá? Vou voltar para nossa moita aqui. Apertar a tecla A para selecionar tudo. Clicar com o direito. Subdivide, ele vai subdividir toda e deixar um pouco mais suavizado aqui, ó. Agora eu vou visualizar de frente, GZ para baixo. Vou colar ela no chão aqui, ó. Vou duplicar ela. Fazer uma outra aqui, ó. Shift Z para não mover só no eixo Z, tá vendo? Ele cola aqui no chão, ó, porque ele tá movendo em 2 eixos. Redimensionar. 7. Vou jogar aqui um pouco para canto. Beleza, e temos 2 moitinhas aí simplificadas, tá? Vou duplicar essas 2 moitinhas, Alt D, jogar para cá. Rotacionar para não ficar igual, né? Perfeito, gostei da posição. Esse plano aqui, ó, eu vou duplicar ele, tá? Jogar um pouquinho para cima. Diminuir um pouquinho. Vou dar um Tab, entrar no modo de edição desse plano novo. Ctrl R, vou fazer um corte aqui no meio. Ctrl B. Vou fazer um caminho aqui, ó, para o cara entrar em casa. Vou dar um Tab, eu vou aplicar o modificador de Solidify, porque a gente tá trabalhando com um plano. E se eu der um Extrude aqui para baixo nesse plano, ó, pode ver que ele vai fazer uma espessura ali que eu não quero, tá? Ctrl Z. Então eu vou aplicar o modificador aqui de Solidify. Beleza, aplicou, ó. Pode ver que ele já separou esse carinha para nós aqui. Vou visualizar de frente. Vou selecionar todos esses planos aqui, ó, do meio, tá? Delete Faces. Que eu realmente não quero eles. Eu acho que aqui ficou um vão, ó, tá vendo? Se nós focarmos nesse objeto, ó, você vai ver que ficou um vão aqui, ó, entre as esquinas, tá vendo? Vou apertar Tab, selecionar o modo de arestas, Alt, clica aqui na borda, ó, aperta F que ele preenche com uma face. Aqui também, F, preencheu com a face, Tab, barra de novo. E agora, nossa graminha ali, ó, tá pronta. Vou dar um GZ para baixar ela um pouquinho. Vou fazer algumas pedrinhas aqui, ó, Shift A, Mesh, Plane. Vou jogar aqui, ó, apertar 7, mover para cá. Vou apertar Tab, dar um Subdivide nesse cara. Opa, tem que pressionar a face, dar um Subdivide. Ele vai dividir em 4. Agora eu vou mexer um pouco nesses carinhas aqui, ó, para simular um tipo de pedra, tá? Um pouco irregular. Vou aplicar um Solidify nesse carinha. Para baixo. Vou adicionar um Bevel também. 0.01. Perfeito, GZ. Joguei para baixo. Vou apertar a tecla 7, Alt D, joguei para cá, redimensionei, escalonei, Alt D, joguei para cá, rotacionei, Alt D, joguei para cá, rotacionei também, Alt D, joguei para cá, escalonei,
pouquinho. E agora nós temos o nosso caminhozinho de pedra. Bom, acho que eu vou crescer um pouco esse terreno aqui embaixo, né? Então vou aumentar o thickness desse plano aqui, ó. Tá? Bom, e agora vamos começar a pintar esse nosso objeto. Vou entrar aqui no modo de material, aqui em cima. Vamos colocar uma cor aqui para as paredes da casa. New, aqui no Material Properties, vou dar o nome de parede. Vou colocar um amarelo bem claro. Vou dar um nome para grama aqui também, ó. Grama. Opa, grana não. Grama. Base Color, verde. Aqui para essa moita, vou fazer um material também. Arbusto, né? Fica mais chique. Vou pegar essa cor verde, entretanto, escurecê-la um pouco. Talvez. Jogar um pouco mais pro azul. Essa aqui também. Arbusto. Bom, para essas madeirinhas aqui da casa, eu vou colocar um amarelo bem clarinho. Madeira casa. Quase nada. Aqui também. Madeira casa. Aqui também. Madeira casa. Esse carinha aqui também. Madeira casa. Esse também. Esse também. Esse aqui também. Madeira casa. Esse também. E esses dois também. A chaminé eu vou pintar da cor das paredes. As cercas aqui também. Madeira casa. Aqui também. Opa. Madeira casa. A de trás, como a gente deu um Alt D, já pegou as cores, pelo jeito. Telhado aqui eu vou pintar de vermelho. Telhado. Aqui, ó. Um vermelho. A porta eu vou pintar da cor do telhado. A maçaneta vai ser com a madeira da casa. As pedras vou fazer um novo material. Pedras. Aqui ela vai ter uma cor azulada. Um pouquinho escuras. O chão aqui eu vou colocar uma cor similar das pedras. Então vou selecionar o material de pedras. Clicar nesse aqui, ó, para duplicar o material. Colocar o nome de chão. Só que eu vou escurecer um pouco esse cara. Beleza, antes de aplicar as luzes aqui nesses planos que a gente criou dentro da casa, vamos trabalhar um pouco na iluminação desse projeto, tá? Então vou deletar essa luz. A câmera, vamos apertar o 0 e ver como é que tá a câmera. Tá, eu vou selecionar a câmera aqui, ó. Vamos sair dela aqui, selecionar ela, 0. Eu vou aqui nas configurações de câmera e mudar para a vista ortográfica. Tá, vou dar um zoom out aqui agora, ó. Vou subir um pouco aqui ela, ó, shift. Beleza, acho que assim tá bom. Agora vamos testar as luzes. Light. Vou colocar um do tipo Spot. Apertar a tecla 7, vou jogar pra cá. Vou dividir minha tela aqui, ó. Esse carinha aqui vai ser o nosso render, então vou deixar na câmera. Vou jogar ele pra cá um pouco. Vou tirar os gizmos dessa tela, só pra ficar mais fácil de visualizar. E aqui eu vou trabalhar com a câmera. Então esse carinha aqui, ó, eu vou subir um pouco ele. Vou apontar pra casa. Acho que vou trocar esse tipo de luz pro tipo área aqui, ó. Tá? Apontou pra casa. Uma outra coisa que eu esqueci aqui, ó, no World Properties. Vamos mudar a cor desse background pra um azulzinho, talvez. Pra algo mais azul. Aumentar aqui a intensidade de 1 para 2, talvez. Depois a gente vai testando isso. A área aqui, ó, vamos voltar pro Light Properties aqui, pro Data Properties, que é as configurações da luz. Vou aumentar o valor dela aqui. Aumentar mais um pouco. Eu quero com essa luz causar um contraste, então vou descer ela um pouco aqui. Eu quero que ela dê esse contorno para nossa imagem, tá vendo? Vou apontar para nossa casa ainda. Beleza, então tem uma luz forte de lá. Lembra da nossa aula de iluminação? Vamos fazer a de 3 pontos. Eu vou apertar a tecla 7, duplicar essa luz também, de área. Vou jogar para cá. Vou aumentar o tamanho dela aqui, ó. Essa luz aqui eu quero um pouco mais quente. Talvez. Aumentar aqui para 6.000. Quero que seja bem forte. Vou duplicar essa luz, jogar para cá. Rotacionar no eixo Z e apontar para nossa casa aqui. E aqui eu quero uma cor mais fria. Ela vai ser um pouco menos forte.
5.000. Tá. Essa aqui eu acho que eu vou aumentar para 7.000. Talvez um pouco maior. Essa aqui eu vou aumentar o tamanho dela. Vou subir um pouco. Vou apontar para nossa casa. E vou aumentar o tamanho dela mais ainda. Vou diminuir um pouco. Quero que ela fique um pouco menos soft. Bom, vamos vir aqui agora no Render Properties, tá? Vou ativar o Ambient Occlusion. Vou ativar o Bloom. Vou ativar aqui no Shadow. Se você aumentar esses valores aqui, ó, você consegue um pouco mais de qualidade nas suas sombras, tá? Então eu vou aumentar um pouco. Acho que eu vou diminuir a especularidade dos matos aqui, tá? Porque como é um mato, ele não vai refletir muito a luz. Mesma coisa aqui pra moita. A luz azul aqui, ó, desse lado. Eu vou deixar ela um pouco mais saturada. E vou aumentar aqui um pouco o valor dela para 6. Bom, agora aqui no nosso projeto eu vou adicionar um plano. Então eu vou selecionar aqui essa luz aqui, ó, de cima. Vou colocar o cursor nela, cursor to selected. Vou adicionar um plano. Tá? Vou descer esse plano, ó. Olha, perceba na nossa cena ali, ó, onde ele está. Vou jogar para baixo. Bom, aqui eu vou tentar apontar esse plano para nossa câmera, né? Então RX, RZ. Agora ela tá virada para a câmera, ó. Eu vou crescer esse plano. Vou jogar mais para trás aqui, assim, ó. S de novo. Jogar mais para trás um pouco. Eu quero que a cor dele fique independente da luz que ele esteja recebendo aqui. Vou dar um material para ele, colocar background. Vou dar a cor dele para algo mais saturado aqui, ó. Talvez esse azul. Tô pensando em aumentar também a potência dessa luz aqui. Subir um pouco, de cima para baixo, no caso. Apertar o 7, vou mover ela mais para cá assim, ó. Jogar ela para casa. Agora acho que melhorou o ângulo aqui. Vou deixar ela mais branca um pouco. Beleza, talvez o size dela esteja muito grande. Vamos diminuir para ver. Bom, 22 aqui eu curti. Bom, vou voltar aqui. Eu tô usando essa tela da esquerda. Vou setar para usar a câmera aqui. Aqui eu vou mudar para o render também. Essa cor de baixo aqui, ó, eu tô achando um pouco clara demais. Vou escurecer ela aqui um pouco, ó. Saturar um pouco. Beleza? Para dar um destaque nas pedras aqui em cima. Agora, vamos para a janela aqui, ó. Nessa parte do plano que a gente criou. Vamos fazer sair uma luz daqui, ó. Luz casa. Essa luz casa, vamos dar uma cor de amarela. Vamos aumentar o emission dela aqui, lembra? Embaixo, ó. Vamos mudar para a cor amarela. Aumentar o strength aqui. A gente tem que fazer a mesma coisa aqui em cima, tá? A gente tem um plano aqui, ó. Vou entrar no Shift Z e tentar selecionar esse carinha aqui. Ele tá escondido. Aqui, ó. Então esse plano aqui, vou dar um Shift Z de novo e adicionar o mesmo material de luz casa para ele. Ele tá dentro da parede, ó. Então vou dar um GY, jogar ele para frente um pouco. Beleza? Vamos brincar com a cor dessa casa aqui, ó. O emission vou jogar um pouco mais saturado. Ficou mais legal. E tá dando um resultado bem legal aqui na nossa esquerda, ó. Agora que a gente tem o background, vamos ver a cor do mundo aqui, se a gente consegue fazer algo mais bacana. Eu vou deixar um pouco pro roxo. Aumentar a luz ou diminuir. A cor do mundo eu vou deixar um pouco mais pro laranja aqui, assim, ó. Um pouco mais pra baixo. Tá? Pro fundo ser frio e a casa aqui ser o contraste quente da cena. Essa luz aqui do canto que a gente tem, vou apertar o 7. Que tá jogando uma luz fria ali, ó. Vou diminuir o tamanho dela, porque eu vou aumentar a força dela aqui, ó. Colocar uns 10.000. Talvez trocar a cor. Acho que aqui tá bom. Ah, esqueci de fazer os tijolinhos da casa, né? Então vamos fazer aqui, ó. Shift S, cursor to selected. Ele foi ali pra dentro. Eu vou selecionar essa face aqui. Cursor to active. Vou colocar o Ctrl A, fazer um cubo, tá? Vou diminuir esse cubo, apertar a tecla vírgula para centralizar aqui. Vou diminuir aqui. SY para deixar ele mais achatado. SX. Vou colocar um modificador de bevel nele. Para ele dar essa impressão de quadrado. Vou adicionar mais um segmento. Shade Smooth 0.05. Tá bom. Esse tijolinho eu vou diminuir o tamanho dele. Eu vou colocar aqui, ó. Fazer um novo material. Vou chamar de tijolo.
esse tijolo. Vou pegar aqui a cor da casa. Ele escureceu um pouco, vou aumentar aqui o brilho. Acho que essa cor tá bom mesmo. Tem uma função aqui em cima chamada Snap. Esse Snap dá pra gente colocar esse Face Nearest aqui, ó, que ele vai pegar a face que tá mais próxima e vai colar o nosso objeto. Tá vendo? Então, como ele tá coladinho agora, ó, dá um Shift D, jogar aqui pra baixo. Vou diminuir o tamanho um pouco. Tá? Só pra dar um ar de artesanal. Vou selecionar esses dois, jogar um pouco pra cá. Vou duplicar eles, jogar aqui pra cima, ó. Esse carinha eu vou jogar pra cá. E já deu um ar diferente aqui na nossa casinha, tá? Vamos adicionar um material para as nuvens aqui, ó. Adicionar, New. Vou colocar nuvem. Tá? Só para elas não ficarem sem material. Nuvem. Nuvem. Nuvem também. E nuvem também. E bora então pro render dessa cena. Só deixa eu conferir essa cor do fundo aqui, se vai ser essa mesmo. Vou apertar o 0 desse lado aqui também. Aqui nas configurações do Eevee, vou vir aqui para baixo, aqui no Color Management, e vou colocar aqui no Look um High Contrast, para dar um look mais legal para nossa cena. Eu acho que eu vou aumentar essa luz que está incidindo aqui, ó. Então vou selecionar ela aqui. Vou colocar aqui um valor de 9.000 e acho que ficou legal. Bom, se você for renderizar no Eevee, vamos aqui nas configurações de Output Properties. Eu posso renderizar por 1920 por 1080. Você pode renderizar por 1920 por 1080. Se for para o Instagram, deixa esse valor igual, 1920 por 1920. E aí nossa imagem fica quadrada, tá? E aí se você quiser ajustar aqui a distância que essa câmera tá, aí você seleciona ela aqui na nossa Viewport, entra nas configurações dela e ajeita o valor do ortográfico aqui, tá bom? Apertar o 0 aqui. Eu vou renderizar no momento na horizontal. Vou diminuir aqui o valor ortográfico dela. Eu acho que se a gente escurecer um pouco o fundo, o plano lá do fundo, o material do background, eu acho que dá um contraste mais legal para nossa cena. A casinha brilha na imagem, né? Output Properties também, vamos mudar o End para 1 aqui. Aqui nas configurações do Eevee, também vamos mudar aqui, ó, nos Shadows, selecionar essa opção aqui de Height, Beat, Depth. O que acontece? Tá vendo que a sombra aqui não tá legal? Se você ativa essa opção, ele faz esse cálculo melhor. Você também pode modificar algumas opções aqui, como o Light Threshold. Ele vai dando uma escurecida na cena, ó, tá vendo? Fica a seu gosto, vou dar um Ctrl Z. Terminado, é só apertar a tecla F12. E o Blender irá renderizar a sua cena. Se você for renderizar nos Cycles, lembre de mudar aqui para GPU, se você tiver uma placa de vídeo. Se não, deixa em CPU mesmo. O CPU ele usa o processador, o GPU ele usa a placa de vídeo para renderizar. Tá? Eu vou deixar 10 aqui na Viewport, os Max Samples, e ativar o Denoise. Lembra do nosso amigo Denoise? No Render eu vou colocar 128 e ativar o Denoise também. Mas aqui de 10 a 128 para esse nosso projetinho tá de bom tamanho, tá? Coloca o valor que você acha que o seu PC vai aguentar e observa o tempo e ativa o Denoise, claro. Sinta-se livre para mudar as cores aqui do gramado, enfim, o que você preferir. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente passou por várias aulas aí até chegar nesse resultado. Eu tô bastante feliz aqui com o crescimento do canal, com todos vocês chegando. Obrigado a todos os comentários aí nos vídeos, todo o apoio que vocês estão dando. Se você tiver alguma dúvida nesse processo aqui, a gente tem um Discord, manda sua dúvida lá ou comenta aqui nos comentários, tá? Foi um prazer ter você aqui comigo e até a próxima aula.